Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musa e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Hoje eu tô aqui de volta para poder trazer uma reflexão em cima do filme As Mil Palavras. Esse filme é um filme muito legal e que passa muito na sessão da tarde. Esse filme foi lançado no ano de 2012 e é protagonizado pelo ator Ed Murphy. É um filme muito interessante e que traz aí algumas lições muito valiosas para a gente nos dias atuais. Esse filme conta a história do personagem principal, do Ed Murphy, que é o Jack McCall, e ele é um homem que tem uma oratória muito boa e tem um poder persuasivo também excelente. Então, em qualquer ambiente que ele chega, ele sempre vai conseguir convencer a pessoa daquilo que ele quer. Então ele vive a vida assim, persuadindo as pessoas com as palavras, ou seja, ele fala muito. E ele começa o filme aí já demonstrando ter vários problemas, principalmente na sua ordem familiar, mas no trabalho ele é considerado um excelente profissional, porque ele era um profissional que tinha muita dedicação naquilo que ele fazia e que conseguia ali os objetivos e os resultados que eram bons para ele e também para a empresa, né? Até que ele conhece uma espécie de guru, mentor, um homem chamado Sinja. E esse homem tem uma filosofia um tanto assim intrigante, né? A filosofia dele diz a seguinte coisa: no silêncio existe a verdade. É mais ou menos isso, né? No silêncio existe a verdade. E ele vai atrás desse guru, desse mentor, porque esse guru tem fama. Então, ele entende que é um bom negócio para ele e também para a empresa onde ele trabalha. Então, ele vai atrás ali desse guru para poder tentar, como um agente literário, publicar o livro desse guru, né? Do Sinja, no caso. E ele vai e tenta, ele entra ali na sala, faz toda uma graça ali, como ele já estava acostumado a fazer, né? A criar situações para poder conseguir aquilo que ele queria. E ele faz monta todo esse circo para poder conseguir falar com o Sinja. E quando ele consegue falar com o Sinja, ele também cria ali um enredo e fala para poder tentar convencer ele de publicar o livro dele, que era o que ele queria. Só que, em contrapartida, né, no decorrer do filme, acontece algo inusitado, né? Algo inusitado, sim, já vai viajar e na vida dele acontece algo inusitado. Da noite pro dia nasce essa árvore aí no jardim dele. E ele não entende nada. Como assim? Eu não plantei árvore nenhuma no meu jardim. E ele começa a passar por uma experiência um tanto interessante, por dizer assim. Essa árvore, dentro do enredo do filme, ela representa a vida dele e toda vez que ele fala uma palavra, uma folha da árvore cai. E ele não entende aquilo, então toda palavra que ele fala cai uma folha da árvore. E quando ele tenta arrancar a árvore, bater na árvore, ele acaba ferindo ele mesmo, que é como se a árvore representasse ele. Daí ele entende, eles conseguem chegar mais ou menos a um cálculo de que tem 1000 folhas aí nessa árvore, que depois que ele terminasse de falar essas 1000 palavras, ele morreria, é o que dá a entender. Agora, o enredo do filme muda totalmente, porque ele era um homem que falava muito, ou seja, ele falava o tempo todo e as pessoas só escutavam, ele não escutava ninguém. Inclusive tem uma parte que ele está chegando no trabalho e sempre tem um moço que tenta mostrar para ele um livro, né, uma obra literária particular, e ele nunca assiste, ele nunca pega para ler o livro do rapaz, porque é só ele que fala, ele está fechado ali nele mesmo, naquilo que ele quer, e ele não consegue ouvir ou perceber o mundo que está à volta dele. Era muito ele, né? Tinha ali um egocentrismo muito grande da parte dele. Até em questão da família dele mesmo, né? Ele já tinha a esposa dele, ele já tinha a família dele, mas mesmo assim, só os interesses dele é que era importante. E quando ele se vê agora precisando economizar nas palavras, né? Quando ele se pega forçadamente precisando ouvir, coisa que ele nunca fazia. E a partir do momento que ele começa a ouvir, por ser obrigado a ouvir, pelo fato da vida dele estar atrelada a essa árvore, ele começa a perceber
o quanto ele era uma pessoa difícil no trabalho. Ele começa a depender de um funcionário que ele não considerava muito, que ele não tratava tão bem. Ele começa a perceber que o casamento e o relacionamento dele não tá legal também. Ele começa a perceber que nunca esteve nada bem. Tava tudo bem na cabeça dele, pelo fato dele convencer as pessoas a publicarem seus livros ali na editora dele, mas ao redor dele familiarmente e até na vida dele particular, porque tem aí também uma ausência de perdão dele para com o pai, porque o pai dele abandonou ele e a mãe dele, e, e eles ficaram ali sozinho, e ele tem essa mágoa do pai dele, mas acaba que hoje ele, né, na vida dele, ele faz a mesma coisa com o filho. O filho, ele é ausente, ele é um pai ausente. Então ele está acabando fazendo com o filho a mesma coisa que o pai dele fez com ele. E ao final do filme ele entende que o pai já havia morrido, né? E ele entende que carregar essa mágoa do pai não estava levando ele para lugar nenhum. E ao final do filme, no ápice do filme, no desfecho do filme, ele vai no túmulo do pai e libera o perdão pro pai, né? A mãe dele é uma senhorinha que também já tá com, parece, Alzheimer, né? Ela não se lembra muito bem dele, mas ele libera esse perdão do pai e começa a entender que ele precisa mudar radicalmente a vida dele. Então ele começa a dar mais valor à família, ele começa a dar mais valor às coisas que ele tem à volta dele e começa a viver totalmente diferente. A vida dele muda totalmente. Tudo porque ele começa a ouvir mais. Então, aqui no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 9, Paulo diz a seguinte coisa: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se. Então, quem fala muito ouve pouco. E quando a gente escuta pouco, a gente deixa de perceber o outro e o mundo que está à nossa volta. Eu espero que essa reflexão tenha feito sentido para você. E se fez, por favor, aproveite. E se esse conteúdo te abençoar, por favor, compartilhe. E se Deus permitir, a gente volta aqui para um próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E se Deus permitir, a gente volta aqui de novo, tá? Tchau!